Irmãos, hoje a gente vai dar sequência, ou melhor, daremos início a uma nova sequência de estudos, e dessa vez nós falaremos sobre as cartas às igrejas que João encaminhou às igrejas e que estão transcritas no livro de Apocalipse. Para você que está chegando agora, que não tem ainda tanta familiaridade com a palavra, nós estamos falando aí do último livro da Bíblia, mas eu garanto para os irmãos que a história não termina aí. A história com a palavra, a história com Deus, ela acontece há muito tempo. Prova disso que nós vamos falar hoje de uma carta que foi enviada a uma igreja aproximadamente no ano 96 depois de Cristo, ou seja, estamos falando há 2000 anos atrás. E essa história ainda se faz presente e viva como nunca. Hoje, então, nós falaremos, como eu disse, do livro de Apocalipse. E eu quero convidar os irmãos a já deixarem separado aí na sua Bíblia, Apocalipse 2. Vai ser o texto que vai nos servir de base hoje, ok? Mas antes, eu quero orar para que Deus nos direcione nessa manhã, abra nossos corações. Então, vamos lá, vamos fechar nossos olhos, vamos curvar nossas cabeças, tentar esvaziar nossa mente por alguns minutos de tudo que está acontecendo lá fora, para que possamos estar verdadeiramente focados aqui em conhecer a palavra de Deus. Oremos. Amado Deus e Pai, com imensa alegria, gratidão, Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos para louvar e engrandecer o Teu nome. Obrigado, Pai, por esta oportunidade, por esta igreja, por este país, em que podemos aprender um pouco mais de Ti, Pai. Senhor Deus, nos colocamos em Tuas mãos aqui, Pai. Que o Senhor prepare os nossos corações para receber aquilo que o Senhor quer que seja dito aqui à frente. Que acima de tudo quem fale aqui seja o Senhor e não homens, mas que o Senhor nos direcione, Pai. Prepare nosso coração, abra nosso espírito para que saiamos daqui melhores da maneira que entramos. Nos conduza durante os trabalhos dessa manhã, abençoe cada família, cada irmão, abençoe cada família que não pôde estar conosco aqui hoje, mas que o Senhor esteja com elas, Pai, instruindo, amparando, ensinando, Pai, assim como está fazendo conosco neste momento. Muito obrigado, meu Pai, por esta oportunidade, obrigado por esta igreja, e é no santo nome do Senhor Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Legal, irmãos. Então nós vamos iniciar hoje pela carta de João à igreja de Éfeso. Carta de João a Éfeso, que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Vamos começar pelo versículo 1, nós vamos até o 7 hoje, ok? Então vamos lá. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a sua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepender-te e volta à prática das primeiras obras. E, senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Irmãos, vamos antes fazer um contexto histórico aqui para a gente estar situado em que situação
essa carta foi escrita, né? Acho que já ficou claro para todo mundo que é uma carta que está sendo enviada à igreja de Éfeso, tá? Essa carta, ela foi escrita, como eu disse no começo, no ano 96 depois de Cristo, pelo apóstolo João, que àquela altura era o único apóstolo ainda vivo, pois ele era o único discípulo que não havia morrido martirizado. Apesar das inúmeras tentativas, ele não estava morto, seguia vivo, mas decidiram exilá-lo numa ilha na Grécia chamada Pátmos. Então, quais eram as circunstâncias históricas dessa carta? João preso numa ilha grega chamada Pátmos, encaminhou essa carta à igreja de Éfeso, que hoje fica na Turquia. Então, está relativamente próximo, mas de toda forma, João seguia preso, tá? Só que essa carta, ainda que João a tenha escrito, ele não é o autor dessa carta. O autor dessa carta é Jesus. Jesus pede, então, que João escreva essa carta com este conteúdo e pede que ele encaminhe esta carta à igreja de Éfeso. E Jesus começa a falar com João e diz o seguinte: olha, eu tenho um recado para algumas igrejas. E eu gostaria que você escrevesse e mandasse isso através de uma carta para essas igrejas. Quero que você escreva esses recados. Aí os irmãos imaginem, né? Na Bíblia, a gente sabe, nós temos carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Efésios, temos as cartas de Pedro. Se essas cartas escritas por apóstolos já eram importantes, imagina uma carta de Jesus para aquelas igrejas. Imagina Jesus mandando uma carta para a igreja Ação Bíblica em Vila Antonieta. Como que seria isso, né? E nessa missão que Jesus deu a João, de escrever essas cartas, ele decide começar por Éfeso, pela igreja de Éfeso, que recebe a primeira carta. Possivelmente porque Éfeso era uma das principais igrejas, maiores igrejas na época. Éfeso, que quer dizer em grego desejável, era uma das cidades mais importantes da Ásia Ocidental naquele tempo. E tinha lá também uma das maiores igrejas. Só para os irmãos terem uma ideia, durante o período romano, Éfeso foi por anos a segunda maior do Império Romano. Só estava atrás de Roma, que era a capital do Império. Éfeso era a segunda maior cidade. Tinha uma população aproximada de 250 mil habitantes, o que também fazia dela a segunda maior cidade do mundo naquela época. Além disso, a cidade estava posicionada num ponto geograficamente admirável. Ficava num ponto mais alto e, além disso, tinha um importante porto por onde chegavam muitas mercadorias para abastecer toda aquela região. Então, além de ser uma cidade, do ponto de vista populacional, muito grande, era uma cidade importante porque era a porta de entrada para o comércio da época. A cidade era tão grandiosa que, para os irmãos terem uma ideia da estrutura e da evolução deles, eles já tinham um anfiteatro para 30 mil pessoas. Quem já frequentou estádio de futebol sabe o que é um estádio com capacidade para 30 mil pessoas, é muita coisa. Eles eram tão evoluídos que eles já tinham todo um sistema de latrina, por exemplo, para banheiros. Então, é uma cidade que realmente estava à frente do seu tempo e, por isso, a importância dela era relativamente muito grande. Entretanto, essa característica cosmopolita da cidade, receber gente de todo canto, uma cidade muito movimentada, muito intensa, trazia também alguns pontos aí não muito legais, né? Era uma cidade também que era uma cidade muito idólatra. Então, haviam nas cidades alguns templos muito grandiosos, muito grandes, importantes para a época, e um dos templos
que foi construído nessa cidade. O principal deles era o templo da deusa Diana, que era a deusa da fertilidade. Essa foto que eu estou mostrando para vocês aqui é uma maquete, obviamente, é uma maquete de como que era o templo no seu auge. Olha a grandiosidade disso. Dizem que ele era feito, as colunas eram feitas todas de mármore branco, então um negócio de fino acabamento. Realmente uma construção, do ponto de vista de construção, muito imponente, né? E a cidade acabava girando em torno desse templo. Então havia ali muitos sacrifícios, ofertas para a deusa Diana, e a cidade, infelizmente, girava em torno disso. Né? No entanto, os apóstolos, que eram os plantadores de igreja na época, foram muito cirúrgicos, né? Foram muito estratégicos em colocar uma igreja em Éfeso. Apesar de toda essa idolatria, qual que era a estratégia, né? A cidade, como eu disse para vocês, recebia pessoas de todos os cantos. Então chegavam pessoas, através do porto, de todos os lugares do mundo. A ideia ali era que essas pessoas chegassem, tomassem contato com a palavra e começassem a propagar nas suas cidades de origem. Então, foi muito estratégico a implantação dessa igreja em Éfeso. E a igreja de Éfeso era uma igreja muito, muito importante e muito grande lá. Para vocês terem ideia, João pastoreou essa igreja por muito tempo. Imagina você numa igreja em que João é um pastor. Depois Timóteo assumiu também uma parte da igreja, enfim. Então, só para vocês terem a ideia da importância e da relevância da igreja de Éfeso para o ministério, né? E a igreja de Éfeso tanto era uma igreja maravilhosa que Jesus narra isso logo no início do texto que nós acabamos de ler, né? João, então, mandou uma carta, e aí eu imagino, né, fazendo um parênteses aqui, os líderes dessa igreja, lógico, na época não dava para cada irmão ter uma cópia da carta, mas eu imagino os líderes da igreja pegando aquela carta que receberam e fazendo a leitura dela para os membros da igreja, né? Deve ter sido um acontecimento ali, né, para quem estava verdadeiramente conectado com isso. E Jesus narra isso, dessa grandiosidade, dessa maravilha dessa igreja, logo no início do texto que a gente acabou de ler. E ele diz: eu conheço as suas obras, eu conheço o seu trabalho, conheço também a sua perseverança, a sua constância, aí é por minha conta. Mas imagina Jesus mandando uma carta para a igreja dos irmãos lá da Vila Antonieta, dizendo o seguinte: irmãos, eu conheço as suas obras, eu conheço tudo que vocês fazem por essa comunidade, eu sei. Eu conheço o trabalho de vocês. Eu conheço o trabalho do Ministério da Música, eu conheço o trabalho dos adolescentes, eu conheço o trabalho de mensagem, eu conheço o bazar que vocês fazem, eu conheço o trabalho de vocês. Eu conheço e sei da perseverança de vocês. Imaginem isso. Todo mundo devia estar nessa hora. Obrigado, Senhor, estamos no caminho certo. Ele está vendo. Ele está vendo. Mais do que isso, ele dizia: vocês suportam provas por causa do meu nome. E suportar prova por causa do nome dele, naquela época, não é o teu colega da mesa do lado te olhar torto porque você é cristão ou fazer uma piada com você. Não é isso. Suportar prova por causa do nome dele naquela época significava morte. João estava preso numa ilha.
é só um exemplo do que era suportar prova por causa do nome dele. Jesus reconhecia isso na carta. Imagina como essas pessoas se sentiam nesse momento da carta, né? Que coisa maravilhosa. Hoje, infelizmente, quando eu abri, fiz a oração inicial, e não foi de propósito, eu agradeci pelo país em que a gente vive, né? E que a gente pode se reunir, cada um carregar a sua Bíblia, portar a sua palavra, falar da palavra de Deus. Hoje, infelizmente, muita gente ainda morre. Tem países que é absolutamente proibido você entrar com uma Bíblia. As pessoas se reúnem nos porões das casas se quiserem estudar, e a gente tem o privilégio de viver num país livre que nos dá condições de conhecer, de estudar um pouco mais da palavra de Deus. Naquela época era diferente. Hoje ainda é diferente em muitos lugares. Sejamos gratos por isso, né? E mais do que isso, eles tinham também uma teologia muito alinhada. Isso é fantástico. Falsos profetas se plantavam diante deles, mas eles tinham um conhecimento da palavra tão profundo que eles tinham de condição de dizer: você é um mentiroso, a gente não acredita em você. Não é isso que a palavra diz. Eles não se deixavam enrolar por qualquer lobo em pele de cordeiro, né? E a palavra diz que quando os falsos apóstolos se apresentavam a eles, eles identificavam que eram mentirosos. E por que eles conseguiam fazer isso? Porque eles tinham uma teologia muito alinhada com a palavra de Deus. Eles conheciam a palavra profundamente a ponto de não ser enganado. E no versículo 6, Jesus ainda diz o seguinte para eles: que ele sabia que a igreja odiava os nicolaítas. E quem eram os nicolaítas? Nicolaítas era um grupo que dizia que o corpo fazia não tinha nada a ver com o espírito. Então, eles diziam o seguinte: você pode continuar vivendo as tuas orgias aí fora, porque isso é teu corpo. Depois você pode vir para o templo, adorar, porque isso é teu espírito. E uma coisa não tem relação com a outra. E Jesus diz para eles: eu sei que vocês odeiam os nicolaítas, e eu também odeio. Vocês estão no caminho certo. E a igreja, ouvindo isso tudo que eu acabei de dizer para vocês, devia estar com a mesma cara que vocês estão aqui agora, né? Cheio de orgulho, consentindo com a cabeça. Meu, que igreja fantástica, né? Uma igreja em que Jesus reconhece o trabalho, a perseverança. Uma igreja teologicamente alinhada. Uma igreja que recrimina aqueles que deturpam a palavra de Deus. Uma igreja que consegue reconhecer os mentirosos, consegue reconhecer os falsos profetas. Tudo isso através de muito contato com a palavra, né? Agora, porém, entretanto, todavia, no versículo 4, Jesus diz o seguinte: tenho, porém, contra ti. Tenho, porém, contra ti. Nas empresas, quando você começa, né, construir, foi exatamente essa ordem aqui, quando você começa a ter equipe, uma das primeiras orientações que você recebe é que quando você vai dar um feedback para o teu funcionário, primeiro você começa dizendo tudo que o cara faz de bom. Então, mas, entretanto, tem um ponto aqui que você precisa melhorar. E aqui está o ponto a desenvolver dessa igreja, né? Por mais perfeita que ela pudesse parecer, ela tinha um ponto aqui muito crítico, muito nevrálgico, que precisava ser tratado. E Jesus diz aqui no versículo 4: tenho, porém, contra ti, que abandonastes
o teu primeiro amor. Abandonastes o teu primeiro amor. Mas como isso, né? Era uma igreja que Jesus reconheceu o trabalho, a perseverança, reconheceu uma teologia alinhada. Mas como que esses caras abandonaram o primeiro amor? Putz, e aqui eu tomei um soco na hora que eu li isso. E a analogia que eu faço aqui é que Jesus não queria uma empregada doméstica, não quer uma empregada doméstica que faça tudo em casa, que limpe, cozinha, passe, lave. Ele quer uma noiva, ele quer uma esposa, uma companheira. Jesus não quer um fã-clube. Não quer um fã-clube que sabe tudo a respeito dele, que tem pôster na parede dele, que se der uma prova aqui agora, o fã-clube todos vão tirar 10. Ele não quer isso. Ele quer uma noiva. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Faz sentido? Jesus não quer um fã-clube, não quer que você conheça tudo sobre ele. Ele quer que você resgate o teu primeiro amor. E eu trouxe uma foto aqui de um dos momentos desse meu primeiro amor. Isso faz 12 anos já. Foi março de 2009. O Matheus ali estava com o mesmo cabelo, olha aí que beleza. Só que não estava tão grisalho. E eu com uns quilos a menos ali também. Hoje eu acho que ele não consegue me derrubar assim, não. Mas vocês sabem que eu fiquei pensando o seguinte: será que era desse primeiro amor aqui que Jesus estava falando? Não sei, porque penso eu que... Não sei se eu queria voltar para essa época aqui. Uma época que qualquer balanço do barco, eu já me tremia todo. Né? Uma época em que a minha fé não estava tão madura como é hoje. Uma época em que eu não tinha tanto conhecimento da palavra como eu tinha hoje. Uma época em que eu tinha muitas dúvidas se era isso mesmo. Não sei. A questão aqui, talvez não seja temporal. Não seja só uma questão de linha do tempo. Não é só você voltar para o primeiro amor, para essa época aqui. Todo mundo teve um momento como esse também na sua trajetória cristã. Aqui eu quero convidar os irmãos a olharem para essa questão do primeiro amor sobre outra perspectiva, não só temporal, dessa época que em tudo é intenso, do começo do namoro. Não é isso. Não é só isso. Eu quero convidar os irmãos a olharem para essa questão fora do convencional. Eu quero que os irmãos olhem também para essa questão do primeiro amor, também no sentido posicional. E aí eu acho que está o grande pulo do gato dessa mensagem aqui, dessa manhã. Não é só uma questão temporal. A igreja de Éfeso tinha perdido o primeiro amor, assim como a maioria de nós perdemos o primeiro amor, mas não no sentido temporal, no sentido posicional, no sentido de colocar Jesus em primeiro lugar. Quem é o teu primeiro amor hoje? É tua mulher? É teu filho? É teu trabalho? É dinheiro? Esse é o seu primeiro amor? Porque eu acho que é isso que a igreja de Éfeso tinha perdido. Eu acho que a igreja de Éfeso tinha perdido, do ponto de vista posicional, de colocar Jesus em primeiro lugar e ele ser o primeiro amor daquela igreja. Portanto, é por isso que eu digo que a questão aqui não era só temporal, no sentido de você voltar para aquela época em que você estava no começo de namoro, em que você estava sedento pela palavra, sedento pelo conhecimento. A questão não é temporal, a questão é posicional.
Onde que você posiciona Jesus hoje em todas as prioridades que você tem? Ele é o teu primeiro amor? Ou você tem amado outras coisas antes dele? Era isso que ele estava querendo dizer também para a igreja de Éfeso. E é isso que ele quer dizer para nós nessa manhã. Ele está dizendo, me coloque novamente no topo das suas prioridades. O que está lá no topo das suas prioridades? E coloca de novo lá. E Jesus não está dizendo isso porque Jesus é carente, porque Jesus quer atenção. Ele não precisa disso. Deus, sem você, continua sendo Deus. Não precisa disso. Ele não precisa que você, que o Marcelo, que o Chico, que qualquer outro, coloque ele em primeiro lugar. Mas ele está dizendo isso como um pai desesperado, dizendo o seguinte, qualquer coisa que você colocar no primeiro lugar que não seja eu, você está caminhando para a morte. E ele está desesperado, te convidando para que você coloque ele novamente no primeiro lugar. Não do ponto de vista temporal, mas do ponto de vista posicional. Vamos orar. Preferi ir atrás das minhas paixões, construir os meus próprios palácios. Fui atrás da minha própria fama, atraído pelo brilho desse mundo. Mas agora me levanto, pequei contra ti, estou de volta, estou de volta. Mas agora me levanto, pequei contra ti, estou de volta, estou de volta. Ao primeiro amor, estou de volta aqui, estou. Ao primeiro amor, estou de volta aqui, estou. Aqui estou, meu Pai. Aqui estou, meu Pai. Ao primeiro amor, estou de volta aqui, estou. Ao primeiro amor, estou de volta aqui, estou. Ao primeiro amor, estou de volta aqui, estou. Aqui estou, meu Pai. Aqui estou, meu Pai. Alguém disse que o coração do homem é pequeno demais para ter muitos amores. O coração do homem só cabe um amor. E esse amor se chama Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Brasil, é hora de voltar ao primeiro amor. Nações, é hora de voltar ao primeiro amor. Fernandinho, olha, é hora de voltar ao primeiro amor. Não adianta simplesmente gravar, cantar, pregar, sei lá, tantas e tantas outras coisas. Não são métodos, não são formas. Não, sou eu quero entrar. Então abra a porta, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Abra a porta porque eu quero entrar. Eu quero ceiar contigo, eu quero ceiar contigo. Ao primeiro amor,
ao primeiro amor. Estou de volta, aqui estou, aqui estou, aqui estou, meu Pai. Aqui estou, meu Pai. Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus.